Muito boa tarde para você. Tá no ar o Boletim Legislativo desta segunda. Fica com a gente porque tem muita informação da Câmara e da nossa cidade. Vamos te mostrar o projeto aprovado que vai ampliar a instalação dos semáforos interativos aqui em São José, aquele que o pedestre aperta o botão para acionar o farol vermelho. Também vamos falar da importância de higienizar o celular. Sabia que ele pode conter mais bactérias do que o vaso sanitário? E com a chegada do Dia da Mulher, ao longo desta semana, vamos apresentar uma série de reportagens sobre o tema. Hoje vamos falar de independência e educação financeira para as mulheres, é importante, né? Bom, eu falei no início do projeto aprovado para ampliar a instalação dos semáforos interativos aqui em São José, né? Pois é, eles são uma alternativa inteligente para controlar o fluxo de carros e pedestres em vias muito movimentadas. E agora mais ruas e avenidas poderão ganhar o sistema aqui em São José. Essa é a meta do projeto apresentado pelo vereador Fabião Zagueiro, que foca na segurança e comodidade. Aguarde o bip sonoro para iniciar a travessia. Esse é o sinal sonoro que indica ao Fernando e à esposa que eles podem atravessar a rua com segurança. A deficiência visual não é limite para a rotina do casal, que caminha bastante pela cidade. Mas o desafio de atravessar a rua fica mais seguro com a inclusão do áudio e do botão para acionar o semáforo de pedestre. O semáforo sonoro é de extrema importância para deficientes visuais, pessoas com baixa mobilidade, pessoas de idade e principalmente para nós, deficientes visuais, eles nos dão segurança e autonomia. Essa opção de acionar o sinal é possível porque ali tem um semáforo interativo. Ele é formado por um sistema de alerta que é acionado quando o pedestre pressiona o botão. Isso indica que alguém vai atravessar a rua e o comando é para a parada dos carros. Além de inclusivos para quem tem deficiência visual, os semáforos têm outra funcionalidade, dão mais segurança e organizam o trânsito, permitindo que o fluxo de carros seja paralisado com a presença de um pedestre. Então, através da botoeira, a gente tem um dispositivo que pode somente o pressionar para que ele funcione. Para uma abertura e fechamento pontual, às vezes vinculado à próxima escolas, etc. e tal. E geralmente nessas botoeiras que a gente tem elas instaladas, ela tem um discriminar ali em braille, né? Que ela tem a indicação para a pessoa que é o PCD. Então, no caso o cego, ele identifica a informação, ele pressiona por 3 segundos e ela vai comunicar com ele, dizendo para ele o momento que ele pode atravessar e o tempo ali que ele tem de travessia no percurso. São José tem hoje 187 semáforos interativos, mas pensando em ampliar a disponibilidade para todas as regiões, foi aprovado na Câmara um projeto de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que prevê a instalação de novas unidades, principalmente em áreas de grande movimento. De acordo com o projeto, a escolha das ruas e avenidas que receberão as novas unidades se dará por meio de uma análise técnica. Os itens considerados são demanda de trânsito, local de instalação e disponibilidade financeira. Também será exigido que o processo siga as normas vigentes de segurança emitidas pelos órgãos reguladores. O Fernando e a esposa aguardam com expectativa a instalação dos novos semáforos. É a acessibilidade e cuidado que precisam para terem ainda mais autonomia e segurança ao atravessar a rua. Nos dá a liberdade de ir e vir. Isso estimula outras pessoas a ter um desenvolvimento nessa autonomia. Então o ideal até, talvez seja um sonho, mas principalmente que todos os semáforos nos grandes cruzamentos, em pontos de maior acesso, que tivessem esse sistema sonoro. E a execução do orçamento da saúde para o último quadrimestre do ano passado foi tema de uma audiência realizada na Câmara. O encontro serve como prestação de contas da Prefeitura sobre os investimentos, gastos e serviços prestados na gestão da saúde aqui de São José. A audiência é prevista na legislação municipal e é mais uma forma de dar transparência às ações do poder público. As contas da saúde de São José foram tema de audiência pública na Câmara Municipal. O período avaliado foi o terceiro quadrimestre de 2023. A apresentação acontece sempre a cada 4 meses, com base na Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece transparência na divulgação dos gastos e dos serviços oferecidos. Ela é para a participação social. Então, a gente demonstra tudo que foi feito, o número, se oscilou a mais ou a menos em relação ao quadrimestre do ano anterior. Então, a gente está vendo os 4 últimos meses de 2023 em comparação aos 4 últimos meses de 2022.
para ter esse parâmetro de controle social mesmo. O que aumentou, o que diminuiu em relação aos mesmos meses de um ano para o outro. Inicialmente, foram apresentados relatórios que detalham a receita municipal em saúde e os recursos aplicados no setor. Em comparação com o último quadrimestre de 2022, houve aumento no investimento. O dado é positivo para o município e reflete em melhorias para a população, como explica o chefe do Fundo Municipal de Saúde, Gilson Fernandes. A aplicação reflete a arrecadação, né? Então, como no montante teve um aumento no geral, também teve aumento na aplicação. Então, isso reflete positivamente na assistência, que aí são os números da apresentação da Areta, né, que demonstram o que isso refletiu na assistência propriamente dito. Em seguida, foram elencados os serviços prestados na atenção primária, secundária e terciária. Cada procedimento, como internações, exames e cirurgias, está registrado no relatório. Os números do terceiro quadrimestre de 2023 foram comparados com o mesmo período de 2022 e com a meta estipulada pelo SUS. A chefe de apoio administrativo da saúde, Areta Amaral, reforça que o encontro com a população para essa prestação de contas é fundamental para o entendimento dos dados. A população começa a entender melhor como que o gestor público precisa transitar por tudo isso para distribuir recurso, para distribuir até a nossa explicação. A gente precisa entender essa tabela, porque às vezes, por exemplo, o beta-HCG é um exame que todo mundo acha que é só para verificar a gravidez, e não é. Alguns tipos de tumor são diagnosticados com esse exame também. Então ele foi movido, ele não aparece mais só na atenção primária, uma parte dele aparece na primária, mas uma parte aparece na secundária. E aí você vê lá 90% de redução desse exame na atenção primária. Então eles não estão fazendo, não. É porque o tipo de demonstração mudou. Parte dele, uma parte pequena, agora ficou para atenção primária, que é mais o teste rápido de urina, e a outra parte está sendo demonstrada na atenção secundária. Então, para que a população entenda esse tipo de modificação, esse trânsito que às vezes o Ministério faz e ajusta as tabelas, é importante que ele venha para receber as explicações. As audiências públicas são um espaço disponibilizado para a população conhecer o funcionamento dos setores municipais. É uma oportunidade para questionar e tirar dúvidas. A gente tem prazer em explicar aquilo que é feito, eles podem questionar e tem também os caminhos da ouvidoria. Né? Tem a ouvidoria da saúde, eles podem ligar no 156, pedir alguma explicação também e a gente vai ter prazer em explicar. Mas aqui, na audiência pública, é o melhor lugar para eles tirarem as dúvidas, tanto as financeiras com a equipe do Gilson, né, que é do Fundo Municipal de Saúde, e a nossa equipe, que é a de prestação de serviços, procedimentos, enfim. A participação dos parlamentares também é essencial, como ressalta a vereadora Dulce Rita. Nas audiências, a Câmara entra em contato com demandas populares e se aproxima de resoluções que transformam a vida dos munícipes. Principalmente da saúde, eu acho de suma importância, principalmente que eu acho que é um serviço público que a maioria da população usa, que a maioria da população tem alguns problemas no atendimento, então aqui seria um espaço adequado para expor suas demandas, os seus problemas, para melhorar o sistema. E, infelizmente, não teve a participação, mas mais lastimável ainda de não ter se dado a publicidade que um caso, que uma audiência dessa importância merece. E da saúde a gente vai para o tema do emprego, outro assunto muito importante para o brasileiro. E se você, como muitos, está na busca por uma recolocação, a gente te ajuda. É só acompanhar a nossa agenda de serviços com as oportunidades de trabalho abertas aqui na cidade. Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de serralheiro, assentador de canalização, assistente administrativo, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de pessoal azulejista, babá, borracheiro, calheiro, carpinteiro, chapista de lanchonete, chefe de departamento pessoal, cuidador de idosos,
idosos, eletricista de instalações de veículos automotores, empregado doméstico diarista, encarregado de bar e restaurante, funileiro de veículos, instalador reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, lavador de veículos, maceiro, mecânico de motor a diesel, montador de móveis de madeira, motorista carreteiro, motorista entregador, operador de cobrança, operador de máquina injetora de metais, operador de processo de produção, operador de telemarketing, operador de vendas, pedreiro, pintor de automóveis, promotor de vendas, serralheiro, soldador, supervisor de atendimento ao cliente, técnico eletrônico, trabalhador de fabricação de sorvete e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de copeiro e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E segunda também é dia do nosso quadro Seu Direito, isso mesmo. Tá com alguma dúvida sobre alguma ação, cobrança de empresa ou sabe como ou onde cobrar os seus direitos? A gente te ajuda também. A Fernanda Santos tem todas as informações que vão nos dar mais segurança para entender melhor o nosso papel como cidadão e como consumidor. Roda aí. Oi, tá começando o Seu Direito e hoje vamos falar sobre os preços dos produtos e serviços. Como será que eles devem ser informados nos supermercados? E no caso de um produto sem preço, o que fazer? E aí, qual é o seu direito? O mercado, né, qualquer comércio, ele tem a obrigação, pela legislação, mesmo estabelecida pela legislação, de colocar os preços de forma clara. Então, o produto, quando a gente chega no mercado, a gente vai ver que tem o nome do produto, a quantidade que vem nele, quantos ml, quantas gramas vem nele, e a marca, né? Então, tem que ser claro para todas as pessoas ali não ficarem em dúvida, eventualmente, se é aquele produto ou outro produto. Então, o comerciante tem sim a obrigação de colocar de forma clara e próxima ao produto, né, com todas as especificações, o valor ali. E como a gente falou no início do boletim, ao longo desta semana, por conta do Dia Internacional da Mulher, a gente vai exibir uma série de reportagens sobre o tema, para discutir com você os desafios que muitas mulheres enfrentam na busca pela igualdade de direitos. E um dos caminhos para garantir a elas mais autonomia na luta por espaços é a independência financeira. É tão importante que o governo lançou até mesmo uma ação para incentivar o assunto entre as mulheres. Já são quase 20 anos interpretando esses gráficos e tabelas. Números que podem mudar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Todo esse tempo transformou a Luciana em uma expert no mercado financeiro, uma área ocupada majoritariamente por homens. Eu já era administradora de empresas, já atuava na área de telecomunicações há bastante tempo, já tinha um cargo executivo na área e um dia um headhunter me ligou numa terça-feira à tarde, me convidando para participar de um processo para ser gerente geral de uma agência bancária. Eu falei para ele, olha, eu acho que você ligou para a pessoa errada, eu malemar sei usar ali o meu cartão, né, no caixa eletrônico, e ele me explicou o projeto. Eu gostei, participei do processo seletivo, eram 1.500 pessoas para 28 vagas. Eu entrei, né, o banco me proporcionou um MBA no INSPER, cuidou de toda a minha formação, e nessa entrada, os 28 já eram 23 homens e só 5 mulheres. De acordo com o Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras, atualmente as mulheres equivalem a 11% dos profissionais certificados para atuar no mercado financeiro. A Luciana é hoje um sinal de mudança dessa realidade. Aqui no escritório a gente tem metade do time do sexo feminino, é bastante coisa, né? E também aí acolhendo as mulheres para que elas tenham um espaço seguro como investidoras, para cuidar do próprio dinheiro, cuidar das próprias finanças, porque eu acredito que quando a mulher ela consegue ter a liberdade financeira, ela é dona dos próprios recursos, ela se livra de várias outras violências, como a física, a violência imposta por um relacionamento abusivo,
tanto profissional quanto pessoal, né? E aí também a questão de mobilidade, de poder atingir os próprios sonhos, os próprios objetivos. Pensar e planejar investimentos tem se tornado uma prática cada vez mais comum. Segundo pesquisas, hoje 1 a cada 3 mulheres tem alguma aplicação financeira. Caderneta de poupança, títulos privados, moedas digitais, são muitas possibilidades. Por isso, quem quer conhecer esse mundo precisa saber por onde começar. Nesse ano, o Tesouro Nacional lançou a ação Educa Mais Mulher. O objetivo é incentivar a educação financeira e a proteção às mulheres. E para quem está interessada, algumas dicas são indispensáveis. Estabelecer metas, por exemplo, ajuda a dar forma aos objetivos. Entender o perfil de investidora, considerando os riscos, também é importante. Uma maneira de dar mais segurança para os investimentos é a diversificação. Explorar fundos, títulos e ações também é uma maneira de reduzir possíveis perdas. Planejamento tributário e reservas de emergência também são essenciais. Nessa empresa, as mulheres dominam o quadro de funcionários. Aqui, elas cuidam das finanças e dos investimentos de diversas pessoas e empresas, mas a proprietária garante: não é preciso ter muito dinheiro para começar. A primeira coisa que ela precisa saber é cuidar das finanças particulares dela, né? Dentro da casa dela. Então, ela tem que saber administrar o que ela tem de recurso e o que ela vai ter de despesa dentro do próprio lar, né? Contas de supermercado, de padaria. A gente tem que começar com uma pequena reserva. Pode ser 10% do seu salário. Você vai pegar 10% do que você recebe, vai guardar e vai fazer as suas despesas dentro dos 90%. Assim já é o primeiro passo para você começar a poupar. A educação financeira para mulheres é um tema debatido na Câmara, fruto até mesmo de projetos de lei. No ano passado, uma proposta aprovada dos vereadores Júnior da Farmácia e Juvenil Silvério autorizou a criação de uma feira de empreendedorismo feminino na cidade. Já outro projeto, esse em tramitação, quer instituir um programa municipal voltado para o empreendedorismo feminino. A matéria é de autoria do vereador Rogério da Acazem. Ela pode, através da capacitação, da ajuda, da orientação, tornar aquele trabalho dela informal, regularizar, tornar uma grande empresa e, assim, conseguir mais recursos, né, para ajudar na renda financeira da família. Às vezes o que falta para elas é uma orientação, uma ajuda. E isso pode ser feito através de cursos, né, de palestras, que vai assim agregar muito para a vida delas. O parlamentar ainda reforça que a promoção da igualdade de gênero e o estímulo à participação feminina são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. A Câmara pode colaborar criando leis, né, de incentivo às mulheres, capacitação, né, para que elas possam fazer frente aos homens em todos os sentidos, né, instruindo também a mulher, incentivando ela a participar da política, né, ter mais representatividade na sociedade. Pessoal, realmente, ter autonomia e independência financeira pode ajudar até mesmo na quebra de um relacionamento abusivo, viu? E essa noção ampla e cuidadosa sobre as finanças tem que ser completa, né? Para todas as idades, gêneros e até mesmo as crianças podem ajudar. Algo que muitos especialistas defendem é o olhar sobre o orçamento familiar, e isso envolvendo pais e filhos. E claro que tudo começa na educação financeira. E para mostrar o quanto isso é importante também para os pequenos, eu chamo agora a repórter Marina Lima. Marina, fundamental nessa informação, esse cuidado com você. Boa tarde, Guerra. Boa tarde a você acompanhando o Boletim Legislativo. Você consegue organizar bem as finanças em casa? No fim do mês dá tudo certo? Essa pode ser uma tarefa bem difícil, mas uma coisa é certa. Começar a entender sobre finanças desde cedo ajuda muito. Para conversar sobre isso, eu estou aqui com o Valdir Nunes, ele é economista. Valdir, tudo bem? Explica para a gente, é importante que a criançada já desde cedo entenda sobre as finanças? Boa tarde a todos, tudo bem, Marina? É muito importante. Quanto antes você começa a aprender e a criar esse hábito, essa disciplina, vai ficando mais fácil o autocontrole, saber cuidar das finanças. Quando se torna um hábito, e desde pequeno começando, fica muito mais fácil e fica menos maçante, menos complicado. E qual é o impacto disso para a economia de uma família, quando a criança desde cedo aprende? O impacto para a família é muito positivo e é um impacto que a criança carrega para a vida toda, né? Porque esse hábito começando de cedo, a criança vai
conseguindo estruturar suas finanças, sendo um adulto mais responsável. E para a família também é muito bom que se aprenda finanças, matemática, desde pequeno. Isso pode ser alinhado com o estudo, a matemática na escola. E a criança desenvolvendo isso, é bom que consegue diminuir o consumismo, que hoje em dia é muito forte, né? E assim melhora no orçamento familiar e também melhora para a vida da criança e o desenvolvimento da criança e um futuro adulto como um todo. Você mencionou a matemática na escola. Quais outras formas a criança pode usar para aprender? Como é que a família pode incentivar isso? Existem várias formas, né? A família pode fazer de maneira lúdica, com jogos, brincadeiras, um diálogo aberto é muito importante, simples, de maneira que faça a criança entender. E, como eu mencionei anteriormente, associar o aprendizado de matemática pode ser muito legal, tanto para ajudar o desenvolvimento escolar, como também a educação financeira. E cada faixa etária do seu jeito, né? Começa aprendendo as disciplinas básicas, a família pode associar isso com as finanças e conforme vai avançando na escola, falando sobre assuntos mais complicados, né? E assim vai ficando cada vez mais educada financeiramente, vai aprendendo de uma maneira assim tranquila, fácil, como tem que ser um passo a passo, né? E isso reflete num adulto muito mais consciente. Com certeza. Como eu disse no começo, o ser humano ele vive de hábito, né? Então, quando se cria um hábito, a disciplina, e vai ficando cada vez mais fácil, mais simples isso, vai se tornando algo do dia a dia. Então, é muito bom. Perfeito, Valdir. Muito obrigada. Fica a dica do economista, Guerra. Já dá para começar a ensinar as crianças aí da casa sobre finanças. De volta ao estúdio. Isso mesmo, Marina, começar desde cedo com as crianças. E, pessoal, saúde financeira é um divisor de águas, viu, para todas as famílias. É importante também saber e seguir, viu, seguir um orçamento familiar. E quem consegue ficar longe do celular, hein? Difícil, ele está com a gente em praticamente todos os lugares. E nesse tira e põe do bolso, coloca em cima da mesa, passa de uma mão para outra, a gente também acaba levando bactérias para o aparelho. É algo que a gente não faz ideia, mas o celular pode conter mais micro-organismos do que a privada de um banheiro. Mas não é para se assustar, não. A gente explica melhor na reportagem, a gente lembra, higienizar o celular sempre é muito importante. Companheiro do dia a dia, é difícil largar mão do celular. Ele vai para a mesa, quarto e até ao banheiro. Uma relação de intimidade que tem seus riscos. Muita gente não sabe que os aparelhos estão repletos de micro-organismos. Um único dispositivo pode conter mais de 20 mil fungos e bactérias, quantidade até 10 vezes maior do que a encontrada numa sola de sapato ou no assento de um vaso sanitário. Para piorar, tem muita gente que não se preocupa em higienizar o aparelho. Não limpo, meninos, acredito, não limpo. Nunca limpei. A gente pega mesmo ali só para uso do dia a dia, mas limpeza, não. Aqui neste laboratório a gente consegue enxergar esses seres microscópicos. O resultado é esse aqui, ó. Cada pontinho desse representa milhares de micro-organismos. Mas de onde será que vem isso tudo? As bactérias, elas vêm a partir do rosto, né? Então, a gente tem a fase que elas estão na boca, no rosto, na pele, né? Então, essas bactérias vêm no contato que a gente faz ou com a mão no rosto, ou com a tela do celular, ou fala próximo para gravar um áudio. E aí, a cândida e as estafilococos, né? E outras bactérias, elas se proliferam ali na tela do celular. Na verdade, elas ficam estáticas na tela do celular. A partir do momento que cai saliva, alimento que a gente põe na bancada para comer, aquilo se consome com a bactéria e prolifera ali. Boa parte dos micro-organismos encontrados nos aparelhos já faz parte do nosso organismo e, por isso, acabam sendo inofensivos. Mas nem todos são assim. As bactérias, estafilococos e os fungos do tipo Cândida, que também se acumulam no celular, são um alerta para a saúde. Staphylococcus aureus, né, é uma bactéria que a gente já tem no organismo, né? Porém, ela em alta quantidade, porque a criança ela pode ter a fase de imunidade dela em crescimento e o adulto já pode ter uma baixa imunidade. Quando isso é colocado a mais no seu organismo, você desenvolve
otite, sinusites. A Candida albicans é um fungo muito perigoso, né? Ele é um fungo que pode ele causa modificações no canal auricular, né? Então ele pode causar até surdez, né? Porque é um fungo, né? Diferente, a gente nem tem tanto isso, por exemplo, no canal. Então entrou isso, ele causa uma modificação nesse sistema auricular e aí a gente pode ter uma complicação muito grande. Além dos celulares, acessórios como os fones de ouvido, especialmente os do tipo intra-auricular, também merecem atenção, especialmente por terem contato direto com a parte interna do ouvido. Eles também acumulam micro-organismos nocivos. A saída para evitar contaminação é a higienização das mãos e também dos aparelhos. Um pano macio, umedecido com álcool 70% pode ajudar. Vale a pena também se atentar às orientações do fabricante. Como o aparelho celular a gente coloca muito em contato com o ouvido, o fone, né? Ele tem aqui a gordura do nosso corpo, essa bactéria ela fica protegida nessa gordura. Por isso que quando a gente limpa com álcool isopropílico ou álcool 70, você está limpando, deixando essa superfície sem gordura. E isso ajuda a zerar quase essas bactérias. Outra medida essencial é não compartilhar o uso dos celulares e fones. O uso é individual. Quando a gente compartilha, o que a gente faz? A gente não está só colocando a nossa microbiota, né? A gente está colocando a microbiota de outra pessoa junto com a sua. Se você tiver uma imunidade baixa, aquilo vai se proliferar, né? E aquilo vai causar uma infecção em você e você nem vai saber como foi. E aquilo foi de acúmulo de outras bactérias, de outras pessoas, que o seu organismo não estava acostumado, né? Porque as bactérias elas se diferem e aquilo vai se proliferando. Então, jamais se pode emprestar fone, headset, headphone. E agora a gente confere como fica o tempo na tarde desta segunda e também amanhã. Tempo firme ou chuva por aí? Segunda-feira de sol com nuvens que aumentam com o decorrer da tarde. Pode chover a qualquer momento. A máxima esperada é de 32 graus e a mínima de 20. Amanhã, terça-feira, também são esperadas pancadas de chuva durante a tarde. A máxima prevista é de 33 graus e a mínima de 21. Então é isso, pessoal. Chegou ao fim o boletim de hoje. Uma ótima segunda-feira para você. Já agradeço a sua companhia e, claro, convido para acompanhar o boletim de amanhã, no mesmo horário, sempre às 2 horas da tarde. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, elas estão aqui na tela. O endereço é o mesmo para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube, viu? @TV Câmara SJC. Um grande abraço para você. A seguir tem Hora do Esporte. Tchau!